Atenção, você que é mamãe ou papai atípico, né, ou atípica e está na luta da adaptação escolar, a gente tem uma super dica para você. A neuropsicóloga Fabiana Lisboa, que é especialista, né, em TEA, criou uma carta de apresentação para que os pais eles possam imprimir e preencher com as informações necessárias do seu filho ou da sua filha e entregar na escola. Então, para a gente entender um pouco mais sobre essa iniciativa, ela está agora aqui com a gente no estúdio. Bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia, o prazer é meu estar aqui novamente com você, adoro. Que é isso. Exato, né, menina, a gente tá vivendo esse boom, né? Sim. Essa semana a gente lançou essa carta, na verdade foi muito despretensioso. Eu percebo, né, uma dificuldade muito grande em relação à adaptação escolar de muitas crianças com TEA. E aí o que acontece, né? Aceita-se a criança, pouco se sabe sobre ela, apenas o diagnóstico. E algumas pessoas acreditam que apenas saber o diagnóstico é o suficiente, não é. E aí leva-se muito tempo para que a professora, para que a escola consiga entender aquele aluno. Então a carta, ela é justamente para isso, para que a família consiga preencher os dados do seu filho para além do diagnóstico. Sim. Questões específicas daquela pessoa e apresentar na escola, para que a escola consiga ler, entender melhor aquele aluno, saber como e a quem recorrer em um momento de crise, em um momento de birra, em um momento em que algo não esteja tão legal ali e que a escola, poxa, ele tem esse terapeuta, ele tem essa pessoa que pode me ajudar. Na própria carta tem muitas orientações de manejo de comportamento, então a carta ela realmente vem com o intuito de ajudar essa adaptação escolar e melhorar a inclusão. Ai, que coisa linda. Como foi que surgiu, hein, Fabiana, assim, essa iniciativa dentro de você, dizer assim, vou lançar essa carta que é para ajudar. Você já vinha tendo essa demanda? Eu venho tendo essa demanda há muito tempo, né? No meu consultório particular, eu já faço relatórios de orientação para a escola. Eu costumo fazer visitas escolares e fazer também essas orientações, tanto verbal como escrita. E aí, nos últimos tempos, eu tenho ouvido muitas mães que têm tido a recusa da matrícula nas escolas. Algumas mães que foram aceitas, os filhos foram aceitos, mas que percebem o medo, né, da escola, do gestor, de como vai lidar com essa pessoa. E aí, eu disse, olha, acho que caberia a gente colocar algum documento, algo que pudesse facilitar, apoiar a escola e a família nesse processo. A gente tem escolas que têm dificuldade de fazer essa inclusão, mas existem escolas que têm muito desejo também de ajudar. Muitos professores que querem ajudar, mas não sabem por onde começar. E isso é como um pontapé inicial. Então, eu trabalho há muito tempo com essa demanda, eu ouço muito os pais, as famílias, as queixas, e me dói muito perceber que nós ainda estamos muito distantes da inclusão de fato. Então foi só uma forma de poder contribuir, né, fazer a minha parte como profissional para essas famílias. E eu volto a dizer, eu acredito na inclusão. A inclusão ela é um direito, não é um favor. E se a comunidade geral, se todo mundo realmente se unir, a gente vai conseguir chegar nessa sonhada inclusão, sim. Com certeza. Você citou sobre escolas recusarem, né, os alunos atípicos. Eu queria até falar sobre um caso recente que veio à tona, né? Infelizmente isso acontece, mas nem todos ganham a notoriedade devida. E aí, recentemente, a gente viu, né, um caso, inclusive, foi até para a imprensa, de uma escola que se recusou a aceitar uma criança atípica. Vamos falar um pouquinho sobre isso? É errado, né, que uma escola, que uma instituição de ensino faça isso? É crime. É crime, na verdade, né? É mais do que errado, é crime. É um crime, né? Nós temos a Lei Brasileira de Inclusão, e a Lei Brasileira de Inclusão, ela é categórica no seu artigo 88, quando diz que nenhuma escola, tendo vaga, pode recusar a matrícula de um aluno com deficiência. Para além de aceitar esse aluno, a própria lei da inclusão, ela também coloca que as escolas precisam se adaptar a esse aluno, precisa lançar estratégias de currículo adaptado, fornecer auxiliar de sala e tudo que aquela pessoa necessita para conseguir realmente aprender. Esse caso foi um caso que veio aí, eu achei legal que essa mãe teve coragem de expor isso, porque é a dor de muitas outras mães. Eu ouço
Agora, recentemente, eu tenho um paciente já adolescente, verbal, né, extremamente inteligente, que está trocando de escola porque a escola anterior não conseguiu propor para ele as adaptações que ele realmente precisava. E ele passou por provas em outra escola e depois de passar por todo o processo, quando soube que ele tinha o diagnóstico de TEA, a escola simplesmente disse que não tinha vaga. Nossa, gente. É? Então, as mães precisam sim denunciar isso, porque é um direito. Não existe por lei um número limite de quanto a escola precisa receber de alunos com deficiência. E isso é um questionamento que as escolas têm usado muito. Olha, nessa sala a gente já tem 5 crianças atípicas, então a gente não pode mais receber. Tendo a vaga, a escola precisa receber esse aluno. Não é um favor, né, Fabiana? Não é um favor, é um direito. A gente já está em 2023, as leis, eu digo que nós temos a nossa Constituição Federal Magna. Sim. Que diz lá que educação é um direito de todos. E eu sempre bato nessa tecla. Uma escola boa, ela é boa para todo aluno, seja ele com ou sem deficiência. Então não é mais o aluno que precisa se adaptar à escola. As escolas precisam estar adaptadas para a diversidade, não é só para a pessoa com deficiência, é para todos os alunos. Dentro de uma sala de aula, nós temos uma diversidade de saberes, de pensamento e de cérebros muito grandes. E a escola precisa tirar esse currículo engessado que nós vemos ainda atualmente, para entender que qual é a proposta educacional? É fazer aquela pessoa evoluir. Realmente, educação, aprendizagem pedagógica. Então, muitas escolas colocam, mas eu já inseri, já incluí, como se fosse um favor e estivesse fazendo muito. Aqui, pelo menos, ele vai estar interagindo. A escola também tem a função de interação social, mas esse não é o ponto principal. A aprendizagem é um ponto principal. E aí, quando eu coloco que já está de bom tamanho só o fato de eu aceitar a criança, eu também estou interferindo na evolução desse aluno. Com certeza. Porque para além de inserir, eu preciso incluir. Incluir é fazer aquele ser participante daquele ambiente. Não é só abrir as portas e deixar, é pensar na evolução de cada aluno. E para isso, nós temos estratégias hoje, como o PEI, que é o Plano Educacional Individualizado, que também está na lei e que poucas escolas fazem. O PEI, ele é um documento que analisa o perfil daquele aluno, juntamente com o professor, com o auxiliar de sala, que conta com a expertise dos terapeutas que acompanham aquela criança, e lança a mão de estratégias. Então, se o currículo é esse da escola, mas as habilidades do meu aluno são essas aqui, vamos olhar para as habilidades, as dificuldades e dentro do currículo adaptar para o que ele consegue realizar. Lógico que estimulando sempre o melhor daquele aluno. E aí eu vou conseguir, de fato, propor a inclusão. Não é que eu vou pensar em algo diferente do currículo, mas eu vou lançar estratégias. A gente não aprende de maneira igual, eu sempre digo isso. Eu tenho filhas agora que estão aprendendo matemática e eu brinco porque na minha época, quando a gente ia diminuir, fazer subtração, a gente emprestava, né? Corta, empresta para o vizinho e sobe um, não era assim que a gente aprendia? Eu digo que as pessoas são tão egoístas que até a matemática não quer mais emprestar para ninguém, porque hoje não se empresta, não corta, não é mais assim. Mas foi assim que eu aprendi. Então, se você entender a forma como eu entendi a subtração em matemática e a forma como as minhas filhas estão aprendendo é diferente. Talvez, né, a minha forma alcançasse melhor alguma delas do que é o que ela está sendo ensinada. E é assim. Por isso que a aula, ela precisa ser moldável. É uma aula que vai ser com slide, uma aula que vai ser de campo, porque isso vai atingir a todas as crianças que estão ali, a todas as pessoas. E a educação inclusiva, Mara, ela é uma modalidade que perpassa
toda a educação. Ela não é só para a criança, ela é desde a creche ao ensino superior. Só que nós temos poucas pessoas com deficiência que chegam ao ensino superior, porque falta a base. Sim. Porque a inclusão inicial das escolas de base ainda está muito deficitária. Então nós temos pessoas com muito potencial, mas que não conseguem chegar ao ensino superior porque houve uma falha nessa educação. Fabiana, quais que são as dicas que você poderia deixar, então, para os papais, para as mamães de crianças atípicas durante esse período de adaptação escolar? Não é obrigatório que o pai e a mãe informem logo de cara que o seu filho tem um diagnóstico, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque como a gente está vendo aí uma avalanche de quando é dito que tem um diagnóstico, as escolas se recuam, né? Talvez seja uma forma da gente conseguir pelo menos adentrar na escola. Mas a dica que eu tenho para o pai e para a mãe é que não desista. Não desista da educação do seu filho. Acredite no potencial da sua criança. E lute, porque é um direito. Sim. Não deveria ser sofrido, não deveria ser lutado, porque é garantido, é um direito. Mas se ainda estamos nessa época de lutar, que vocês lutem. Porque eu tenho certeza que vamos chegar nesse dia de realmente encontrar essa inclusão de fato. Levem conhecimento para a escola, falem, sejam parceiros da escola. Quanto mais a escola for parceira da família, melhor essa criança vai evoluir. Muito bem. E a carta de apresentação, como é que o pessoal pode ter acesso, né? Se você aí ainda não sabia e se interessou, como é que o pessoal pode ter acesso? A carta está disponível no meu site, então www.fabianalisboa.com.br ou no link da minha bio do Instagram, que é @fabianalisboa3. Vai lá, acessa a carta. Lá eu também tenho outras coisas sobre TDAH, sobre outras questões. Então baixa, preenche, entrega na escola do teu filho e vamos lutar aí para que a gente consiga avançar nesse processo inclusivo. Muito bem. Obrigada mais uma vez pela sua presença, viu? Sempre bom demais tê-la aqui. Parabéns pelo trabalho. Obrigada, mais uma vez. Mara. Bom dia. Você que está aqui ligadinho com a gente agora, sim, é o final do programa. Muito obrigada pela sua companhia. Nós voltaremos, tá, pessoal? Na segunda-feira, ao vivo, a partir das 9 da manhã. Eu conto com você aqui na telinha da TV Mar. Grande beijo. Tchau, tchau. Bom final de semana. Oral Unique. Cada sorriso é único.